Boa noite. Então, vamos orar para começar a palavra de hoje. Vamos orar. Damos graças a Deus que nos ama e que nos permitiu essa oportunidade para aprender a sua palavra. Deus criou todas as coisas e nos deu a sua palavra para que possamos aprender a sua palavra e possamos receber a salvação e entrar no seu reino eterno. Hoje também nós nos reunimos na igreja para aprender a sua palavra. Espírito Santo, fique conosco e nos dá sabedoria e poder para que possamos entender a sua palavra e guardá-la no nosso coração. Sob a ajuda do Espírito Santo, podemos entender a palavra de Deus e podemos receber a salvação. Por favor, hoje também entregamos, desde o começo da palavra até o seu fim, nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ama. Amém. Vamos procurar Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, o versículo 1 ao 8. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, o versículo 1 ao 8. Gênesis capítulo 6, o versículo 1 ao 8. 8 versículos. Vamos ler devagar, todos juntos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao reptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Boa noite, mais uma vez. Hoje também nos reunimos na igreja, né? Para aprender a palavra de Deus, aprender a Bíblia. Já falamos ontem, o objetivo do estudo bíblico é receber a salvação. O objetivo que Deus nos deu, a sua palavra, a Bíblia, é para nos dar a vida eterna. Nós aprendemos a Bíblia não para ter as coisas materiais, físicas ou terrenas, né? Não. Nós aprendemos a Bíblia para alcançar algo eterno, tá bom? Algo invisível, mas eterno. E ao mesmo tempo muito precioso.
Só Deus nos dá a vida, Deus nos pode dar a vida eterna, tá bom? Nós aprendemos a Bíblia não para ter sucesso neste mundo ou para ter muita saúde, as coisas assim. Não. Nós aprendemos a palavra, a Bíblia, para ter a vida eterna. A Bíblia testifica de uma pessoa principal, que é Jesus Cristo. Nós aprendemos a Bíblia para saber a Ele de forma exata e profunda. E também, ao mesmo tempo, bastante. Tá bom? Nós aprendemos a Bíblia para saber Jesus Cristo. Tá bom? Porque todos os livros da Bíblia apontam de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quando nós sabemos de forma exata e correta e bíblica Jesus Cristo, nós com certeza podemos receber a salvação. Pela sua Bíblia, pela sua palavra, Deus já nos deu o seu presente, que é a salvação, ou em outra palavra, a vida eterna. Quando nós aprendemos, prestamos a nossa atenção na Bíblia, com certeza Deus nos concederá a salvação ou a vida eterna. Para ter a vida eterna, não precisamos pagar nada. Não precisamos dinheiro, né? Não precisamos de pagar alguma quantidade de dinheiro, né? Não precisamos pagar, porque recebemos a salvação pela graça de Deus, tá bom? Quando nós escutamos bem da palavra, no meio de aprendizagem, né? Aprendizagem da Bíblia, podemos entender o significado da palavra e pelo entendimento da palavra podemos receber a salvação. Salvação custa nada, tá bom? Salvação, nós recebemos a salvação só pela graça de Deus. Gratuitamente, Deus já nos deu a vida eterna. Portanto, o que precisamos fazer é verificar ou encontrar a vida eterna que Deus já nos deu, da sua palavra, tá bom? Ontem já aprendemos sobre o jardim do Éden. Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas, Deus criou ultimamente os homens. E os homens são muito diferentes, criaturas muito diferentes e ao mesmo tempo muito especiais, porque somente o homem tem um espírito que é a imagem de Deus. Os animais, as plantas não têm um espírito, mas só o homem tem um espírito que é a imagem de Deus. Portanto, Deus vale muito o homem, tá bom? O homem é muito precioso aos olhos de Deus. A nossa carne custa mais ou menos $5, mas nosso espírito não podemos custar, porque muito mais caro, o nosso espírito é muito mais caro do que todas as coisas, tá bom? Deus criou homem e mulher e Deus lhes deu a sua imagem, que é o Espírito. Cada um de nós temos o Espírito, tá bom? Que é a imagem de Deus, tá bom? E hoje já verificamos as evidências do jardim do Éden. Vocês lembram bem das evidências que nós aprendemos ontem, né? Maioria das pessoas nessa salão, né? Nessa salão, maioria das pessoas já aprendeu de várias vezes o seminário bíblico. Então, já muito acostumados, né? As evidências do seminário bíblico, né? Ontem verificamos duas evidências do jardim do Éden. Primeiro, 4 rios, né? 4 rios que fluíam ao redor do jardim do Éden, tá bom? E também nós verificamos muita quantidade de petróleo, né? Ao redor do Iraque. Com petróleo podemos ter a certeza de que a Bíblia é verdadeira e o jardim do Éden também uma história real, tá bom? Bíblia é a verdade, tá bom? Todos os conhecimentos que nós temos concordam com os conteúdos da
Bíblia, tá bom? Bíblia verdade. Bíblia é verdade. Bíblia concorda, né? Bíblia concorda com a história humana. Bíblia concorda com os conhecimentos científicos, tá bom? Bíblia concorda com os conhecimentos geográficos, tá bom? Porque Bíblia é a verdade. Na Bíblia não podemos encontrar mentira nenhuma, tá bom? Todas as palavras da Bíblia são verdadeiras, tá bom? Hoje, concessivamente, hoje a gente vai aprender sobre o dilúvio de Noé. Igualmente, a gente vai aprender sobre o dilúvio de Noé com evidências. Quando nós verificamos as evidências relacionadas com os conteúdos da Bíblia, podemos ter a certeza da Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui. Antes de aprender sobre o Jardim do Éden, eu vou mostrar uma palavra, tá bom? Vamos ler todos juntos. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste, tá bom? Eu encontrei, quando eu estava na Coreia, uma pessoa que acreditou, né? Que tem a fé islâmica, tá bom? Ele acreditou, né? Acreditou em Allah. Os cristãos, né? Os cristãos acreditam que Deus, né? Deus da Bíblia, né? Qual é o nome de Deus da Bíblia? Jeová, né? Jeová. Os cristãos acreditam que Jeová, o Deus da Bíblia, criou todas as coisas. Mas em islâmico, né? Islamismo, né? No islamismo, os islamistas, né? Acreditam que Allah criou todas as coisas. Então, que palavra é a verdade? Jeová, o Deus da Bíblia, criou todas as coisas, ou Allah, o Deus do islamismo, criou todas as coisas, tá bom? Eu discuti, né? Discuti com ele muitas vezes no aconselhamento, né? E eu perguntei a ele, então, como você pensa, como você acha, como podemos entrar no reino de Deus? Então ele me respondeu assim: precisamos fazer o bem para os nossos próximos e Deus nos dará alguns pontos. Cada vez nós fazemos o bem aos nossos próximos, Deus nos dá alguns pontos. E com muitos pontos, né? Por causa do bem que nós fazemos aos nossos próximos, com os pontos podemos entrar no céu. Ele me respondeu assim. Então eu perguntei de novo, então, quantos pontos precisamos para entrar no céu, Senhor? Então ele me respondeu, só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe. Quantos pontos precisamos para entrar no céu? Ninguém sabe. Então, não sabendo, não tendo, né? Não tendo a certeza, os islamistas, né? Islamistas pensam que eles precisam fazer o bem. Sem tendo a certeza. Quantos pontos precisamos ter para entrar no céu? Tá bom? E depois do aconselhamento, eu também estava muito confuso e também eu tinha muito interesse. Quem criou todas as coisas? Jeová, o Deus da Bíblia, ou Allah, o Deus do islamismo? Então eu pesquisei, né? Eu li também o livro, né? O livro deles, né? O livro religioso deles, né? Chamado Corão, né? Corão, sim. Então eu comparei, né? Comparei os dois livros, Corão e a Bíblia, tá bom? Aqui nós vemos, né? Jó, capítulo 10, o versículo 11, né? Sobre a criação do homem, tá bom?
o processo de criação do homem, tá bom? O que primeiro? Vamos ver. Deus criou primeiro pele e carne, tá bom? Pele e carne. Ossos, nervos depois, tá bom? Antes de chegar aqui, né? Aqui Brasília, eu conversou com um casal, né? Um casal. E eu perguntei também a eles, né? Como vocês pensam? Quando Deus criou a nós, que Ele criou primeiro? Como vocês pensam? Pele, carne, ossos e nervos. Eles me responderam, pastor, acho que ossos primeiro, porque quando nós construímos um edifício, né, sempre nós fazemos estrutura primeiro, né? Estrutura primeiro e depois cimente, né? Cimente colocamos, cimento colocamos, né? Estrutura primeiro e cimento depois, tá bom? Portanto, eles me responderam, pastor, eu penso que Deus criou no ventre da minha mãe, né? No ventre da minha mãe, quando Deus me criou, acho que criou primeiro ossos e nervos e depois pele e carne. No Corão, né? No livro para os islamitas, né? No Corão também é escrito o mesmo, tá bom? No livro de Corão é escrito que Allah, quando Ele criou o homem, primeiro Ele criou ossos e nervos primeiro e depois pele e carne. Mas a Bíblia fala ao contrário, tá bom? A Bíblia fala pele e carne primeiro e depois ossos e nervos dentro da carne, dentro de pele. Então, o que é a verdade? O que é mais exato, tá bom? Portanto, as pessoas colocaram microcâmera, né? Microcâmera no ventre de uma mãe. E eles verificaram como um feto, né? Um feto cresce para um homem, um bebê, né? Vamos ver aqui. Quando um bebê cresce no ventre da sua mãe, primeiro ele tem pele e carne primeiro. Essa parte é para virar para uma mão, tá bom? Não parece, né? Não parece, mas essa parte se viria uma mão, tá bom? Dessa parte, a célula vai morrer, vai morrer e depois virar assim, tá bom? Ainda ele não tem ossos e nervos, ele não tem, só ele tem carne, tá bom? Carne, E depois aparece unha sobre a carne, né? Sobre carne, unha aparece. E ainda não tem ossos, tá bom? E depois aparece ossos dentro da carne, tá bom? O que primeiro? Carne primeiro, osso primeiro, carne primeiro? Carne primeiro. Então, quem criou todas as coisas? Deus da Bíblia. Jeová, o Deus da Bíblia, criou todas as coisas. Temos a prova, tá bom? Prova raciocinial, tá bom? Podemos entender, podemos verificar quem criou todas as coisas, porque temos as evidências. Com evidências, provas, podemos ter a certeza de que Deus da Bíblia, Jeová, Ele criou todas as coisas. Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, onipresente, tá bom? Ok? Hoje a gente vai aprender sobre o dilúvio de Noé. Adão e Eva, né? Adão e Eva, infelizmente, eles não obedeceram a palavra de Deus. Eles escutaram a palavra do diabo, tá bom? E eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá bom? E depois de Adão e Eva,
muitas pessoas nasceram. Eles geram os seus filhos. Os filhos de Adão e Eva geraram outros filhos. E os filhos dos filhos de Adão e Eva geraram filhos. E os filhos dos filhos de Adão e Eva geraram filhos. E multiplicaram muita pessoa, tá bom? E agora chegou a época em que Noé viveu. Na época em que Noé viveu, né? Noé viveu, o mundo estava cheio do pecado, tá bom? Vamos ver de novo a Bíblia. O texto principal, né? A primeira palavra que nós procuramos, né? Gênesis capítulo 6. Eu vou ler de novo, Gênesis capítulo 6, o versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, tá bom? Muitas pessoas moravam na época em que Noé viveu, tá bom? E nessa época, no versículo 2, podemos ver, os filhos de Deus viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, tá bom? Deus permitiu o casamento, né? O casamento entre um homem e uma mulher. O casamento veio de Deus, tá bom? Deus permitiu o casamento. E o casamento somente permitido entre um homem e uma mulher. O homem não pode tomar muitas mulheres, não. Mas na época de Noé, os homens, né? Os filhos de Deus tomaram muitas mulheres para si, tá bom? Isso é o problema, tá bom? E também significa, na época de Noé, tínhamos muitos pecados sexuais, tá bom? Adúlteros, tá bom? Em outra congregação, aqui está escrito, né? A palavra de os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Na outra congregação, eu ouvi falar que um pastor muito famoso interpretou essa palavra assim: os filhos dos homens se referem aos anjos, e as filhas dos homens se referem aos homens, tá bom? Ele interpretou assim, tá bom? Essa palavra. Os filhos de Deus são os anjos, as filhas dos homens são os homens. E os anjos tinham o relacionamento sexual com o homem. E depois apareceu na história humana gigantes. Deu para entender para vocês o que eu falei? Anjos tinham a relação sexual com os homens e eles geraram os gigantes. Um pastor muito famoso interpretou assim: mas como vocês pensam, os anjos, os seres espirituais, podem ter a relação sexual com os homens que têm o corpo? Absurdo, não é mesmo? Absurdo, não pode ser. Os anjos não podem ter a relação sexual com os homens, porque eles são as criaturas espirituais. Os seres espirituais não podem ter a relação sexual física, né? Física não tem. Interpretação dele é errado. Não podemos interpretar a Bíblia de qualquer maneira, tá bom? Precisamos ter muito cuidado quando nós interpretar a Bíblia, tá bom? Interpretar a Bíblia, ontem já falamos, Bíblia, como podemos interpretar a Bíblia de forma correta? Bíblia, nós podemos interpretar a Bíblia pela mesma Bíblia. Bíblia é tradutor da Bíblia, tá bom? Então precisamos estudar muito para interpretar a Bíblia de forma correta, tá bom? E na época em que Noé viveu, podemos ver como as pessoas viviam, tá bom? Vamos ver o versículo 5.
Quando vemos o versículo 5, vamos ver o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era na época em que Noé viveu, o mundo estava cheio do pecado, tá bom? Nós temos na nossa casa lixeira, né? Quando na lixeira cheio de lixos, né? Quando a lixeira é cheio de lixos, o que fazemos? Nós jogamos, né? Jogamos lixos para fora ou queimamos, tá bom? Assim, na época em que Noé viveu, o mundo estava cheio de pecado. Portanto, Deus julgou. Porque Deus odeia, né? Deus odeia o pecado, tá bom? Deus criou os homens conforme a sua imagem, mas o homem caiu em corrupção, tá bom? Pensamento deles eram só má continuamente. Cada dia eles viviam em pecado completamente, tá bom? Cada dia eles pensaram como enganar outras pessoas, como ter a relação com outra mulher, né? Era cheio de pecado na época de Noé, tá bom? Vamos ver o versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tá bom? O versículo 12. Vamos ver o versículo 12. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Na época em que Noé viveu, estava cheio de pecado de violência, né? Pecado de violência, pecado sexual, estava cheio no mundo. Portanto, até Deus se arrependeu de haver feito o homem da terra, tá bom? E Deus julgou o mundo inteiro. Mas havia um homem justo e santo, e esse homem tinha relação correta com Deus, tá bom? O nome dele era Noé, tá bom? O versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Na época muito corrompido, né? Na época muito corrompida e cheio de pecado, né? Na época em que o mundo estava cheio de pecado, Noé se separou. O mundo corrompido, e ele andou com Deus. Portanto, quando Deus julga o mundo inteiro, para Noé, Deus deu uma maneira com que ele podia sobreviver do julgamento de Deus. O mundo estava cheio de pecado, portanto, Deus julgou o mundo inteiro com água. Para Noé, que andava com Deus, Deus deu uma maneira com que ele podia sobreviver do julgamento de Deus, tá bom? Para ele, Deus deu uma ordem: Noé, faça uma arca. E Deus deu a Noé o desenho da arca. E conforme o desenho, né? Conforme o desenho que ele recebeu de Deus, Noé fez uma arca muito gigante. Com toda a sua família, com a sua família toda, ele tinha sua mulher, né? Esposa. Ele tinha 3 filhos e também 3 noras, né? 3 noras. Portanto, toda a sua família eram de 8 pessoas. Do julgamento de Deus mundial, só 8 pessoas sobreviveram, tá bom? Todo mundo morreu. Todas as pessoas do mundo, além das 8 pessoas, morreram por causa do
julgamento de Deus, tá bom? Vamos ver o versículo 13. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, tá bom? A Noé, Deus deu o desenho da arca, e com o desenho que ele recebeu de Deus, Noé, com sua família, fez uma arca gigante. Quando nós lemos a Bíblia, podemos supor a profissão de Noé, porque ele lavrou uva, tá bom? Ele lavrou uva, videira, tá bom? Videira, uva, né? Ele lavrou. Portanto, podemos supor que a profissão de Noé, na sua época, era uma lavrador. Mas na sua vida toda, só uma vez ele fez uma arca muito gigante e sobreviveu do dilúvio. Tá bom? Vamos ver aqui. Na época de Noé, o mundo era cheio de pecado. Homens tomaram para si mulheres e o mundo era cheio do pecado violento, tá bom? E Deus deu a Noé uma maneira, né, para fazer uma arca para sobreviver do dilúvio. Obedecendo a palavra de Deus, Noé e toda a sua família fizeram a arca, tá bom? Ele era uma pessoa muito obediente à palavra de Deus. Todo mundo se afastou de Deus, da palavra de Deus. Ele não se afastou. Ele segurou a palavra de Deus e obedeceu, tá bom? Ele era totalmente diferente, pessoa muito diferente e especial aos olhos de Deus, tá bom? Todo mundo se afastou de Deus e viveu em pecado, em corrupção perfeita, mas Noé andou com Deus, tá bom? Aqui está o desenho da arca que Noé fez, tá bom? Comprimento, né? Na Bíblia está escrito de 300 côvados, né? De 300 côvados o comprimento, né? Um côvado é a medida desde o fim do dedo até aqui, eu não sei. Cotovelo, né? Cotovelo. Normalmente 45 centímetros ou 50 centímetros, tá? Então, podemos trocar 300 côvados para o metros, né? Para o metros. E alguém calculou o tamanho da arca, tá? Comprimento 150 metros. Muito longa, né? Muito longa. 150 metros. E largura 25 metros. E a altura 15 metros. E a material era a madeira de gofé, tá bom? Noé, obedecendo a palavra de Deus, ele fez uma arca. Fazendo a arca, ele pregou a palavra. Ele pregou a justiça para as pessoas. Pessoas, eu estou fazendo a arca. Por favor, vamos entrar juntos. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Só Noé e a sua família, 8 pessoas entraram na arca. Outras pessoas não ouviram a palavra dada através de Noé, tá bom? Noé fazendo a arca, Noé pregou a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas ouviram a palavra, mas mesmo assim
não deram atenção na palavra de Deus. Deus não aproxima, né? Deus não se aproxima direito para mim. Deus sempre me envia uma pessoa. E essa pessoa prega a palavra de Deus para mim. E quando escutamos a palavra, no meio da palavra, podemos encontrar a Deus. Tá bom? Sempre Deus usa as pessoas para salvar outros. Quem sabe, neste seminário bíblico, Deus está me aproximando pela palavra, tá bom? Deus não se aproxima a mim direito, não. Deus sempre envia uma pessoa para mim, para ensinar ou passar a sua palavra, tá bom? Noé era o homem de Deus na sua época, e Noé pregou a palavra sobre o julgamento de Deus. Ele pregou para as pessoas, mas infelizmente ninguém ouviu. Ninguém prestou atenção na palavra, tá bom? Portanto, todos eles desprezaram a palavra de Deus e não entraram na arca. E o que aconteceu? Eles morreram, né? Foram julgados, foram destruídos, tá bom? Eles tinham muito pecado, né? Eles tinham muitos pecados, mas eles foram destruídos e julgados não por causa da sua não por causa do seu pecado. Eles foram destruídos e julgados por causa da desobediência, tá bom? Não por causa do seu pecado, não por causa dos muitos pecados, não. Eles foram destruídos, julgados por causa da desobediência. Se eles entrassem na arca, viveriam, né? Sobreviveriam, né? Porque eles morreram? Porque eles não entraram na arca, não obedecendo a palavra de Deus. Porque eles não prestaram a sua atenção na palavra. Eles desprezaram e zombaram a palavra de Deus. Isso é o problema, tá bom? Isso é a causa do julgamento deles, tá bom? Vamos ver aqui. Noé pregou a palavra, mas ninguém ouviu. E o dia do julgamento de Deus estava chegando para o mundo, tá bom? Já quase pronto a arca, tá bom? E Deus levou, né? Deus levou os animais. Os animais entraram na arca. Deus colocou todos os animais, um par, né? Um par de uma espécie de animal, né? Deus colocou dentro da arca, né? Para começar a história humana novamente, tá bom? Para recomeçar a história humana, Deus colocaram os animais. E Noé também entraram na arca, tá bom? E quando o dia chegou, quando Noé tinha 600 anos, começou o dilúvio, tá bom? E a hora do julgamento de Deus chegou. E aqui está uma questão. Quem fechou a porta da arca? Deus fechou, tá bom? Vamos ler essa palavra todos juntos. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E como o Senhor fechou, Senhor Deus fechou dentro. Se Deus fechou a porta, quem pode abrir de novo a porta? Ninguém pode abrir a porta, tá bom? Deus fechou e ninguém pode abrir a porta, tá bom? Significa a oportunidade da salvação acabou, tá bom? Eles precisaram, né? Eles precisaram entrar na arca quando eles ouviram a palavra, tá bom? Na nossa época também é igual. Na nossa época, pela igreja, Deus está
pregando, né? Deus está pregando a sua palavra através da sua igreja, chamando os pecadores dentro na arca da salvação, tá bom? A arca da salvação é Jesus, tá bom? Pela palavra, Deus está chamando o mundo todo, né? O mundo todo. Pela palavra, Deus está chamando os pecadores para levar eles em Jesus, tá bom? Na nossa época, ainda não chegou o julgamento de Deus, mas chegará, tá bom? Na época de Noé, o mundo estava cheio de pecado, portanto, com dilúvio, com água, Deus julgou o mundo, né? Na nossa época, chegou de novo o mundo cheio de pecado, não é mesmo? Na nossa época, eu não assisto televisão, especificamente jornal, né? Jornal eu não assisto, porque no jornal sempre as pessoas foram assassinadas, né? Assassinados. No jornal somente assisto os crimes, tá bom? Pecados sexuais, crimes sexuais ou violência, tá bom? Na nossa época, já chegou o mundo cheio de pecado. E a nossa época, né? Na nossa época, Deus julgará o mundo inteiro com fogo, tá bom? Eu vou explicar depois, tá bom? Sobre isso, tá? Deus fechou a porta dentro. Portanto, a porta foi fechada. Portanto, ninguém podia abrir a porta de novo. A oportunidade da salvação acabou. Na nossa época, ainda temos a chance ou a oportunidade para ser salvo, para receber a salvação. Quando a oportunidade ou chance acabar, então ninguém poderia ser salvo, tá bom? Portanto, quando nós escutamos a palavra, precisamos escutar bem da palavra, tá bom? Se realmente nós escutamos a palavra de Deus, no meio da palavra, Deus nos revelará o caminho da salvação, tá bom? Deus fechou a porta dentro e a chance da salvação acabou. E começou o dilúvio, o julgamento com água, começou. Então, antes de o julgamento de Deus com água, né? As pessoas não tinham a chuva, mas começou a chover. Portanto, as pessoas foram muito assustadas. Começou a chover, tá? Então, eles correram para a arca, tá bom? Noé, tá escutando? Tá nos escutando? Noé, por favor, abre a porta. Queremos entrar na arca. Mas Deus fechou, né? Deus fechou. Portanto, até Noé não podia abrir a porta. Não posso, gente. Não posso. Porque Deus fechou. Quando eu preguei a palavra, vocês devem ouvir. Chance acabou. Deus fechou. Eu não posso abrir a porta de novo. E choveu por 40, né? 40 dias. Choveu muito. E o mundo inteiro, né? O mundo inteiro foi coberto com água. E todo mundo que respirou, né? Morreu. Tá bom? Senhora está com sono? Vamos fazer exercício. Hoje não descansou? Hoje é feriado, não é mesmo? Trabalhou? E? Ok, entendo então. Ok. Vamos levantar a nossa mão para cima e vamos estender.
ou nos braços, tá bom? Ok. E abaixamos e pode ser assim. Um braço, segure. E outra direção. Tá bom? Ok. Abaixamos e tiramos a cabeça. Pode dar uma massagem nos ombros a pessoa na frente, ou ao lado. Desperta, desperta, por favor. Vamos escutar a palavra. Desperta, acorda. Tá bom. Vamos fazer assim? Tá bom. Vamos bater as palmas, né? Palmas. 10 vezes, tá bom? Já, 2 vezes, tá bom? Vamos começar, tá? Melhorou? Tá bom. Ok. Começamos de novo. E o julgamento de Deus com água começou. E onde tudo foi coberto com água. E além das outras pessoas, todas as pessoas da história humana morreram. Tá bom? Chance da salvação já acabou. E ninguém podia entrar na arca. Todo mundo morreu. Tá bom? Esse é o julgamento de Deus. Na boca de Deus. Tá bom? Muito horrível, não é? Muito horrível e terrível. Todo mundo morreu, além das 8 pessoas. A partir de agora, iremos verificar as evidências relacionadas com a Arca de Noé, tá bom? A Arca de Noé é verdadeira? Temos algumas perguntas sobre a Arca de Noé. Primeiro, de onde veio esse monte de água? Para onde toda essa água foi? Terceiro, existe algum vestígio do dilúvio? Quarto, onde a arca está agora? Não podemos verificar todas as perguntas, né? E hoje iremos verificar primeiro e quarto, tá bom? De onde segundo e quarto. Para onde toda essa água foi? Porque o mundo estava coberto, né? O mundo estava coberto com água, perfeitamente. Mas agora não podemos ver a água que cobriu o mundo inteiro, né? Então, aonde foi? E muita água, tá bom? Deus retirou muita água, tá bom? Vamos verificar sobre isso primeiro, tá? Em Salmos capítulo 33, o versículo 7, podemos saber aonde foi muita água, tá bom? Vamos ler todos juntos. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, tá bom? Ele se refere a Deus. Deus ajuntou as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Deus ajuntou as águas do mar como num montão. Deus ajuntou as águas, mas a água é de líquido, né? Água é de líquido. Não podemos ajuntar, né? Não podemos ajuntar as águas. Como podemos ajuntar as águas? Como num montão. Quando nós congelamos, né? Quando nós congelamos a água vira o seu estado de líquido para o sólido, tá bom? Portanto, quando nós congelamos a água, podemos ajuntar água como num montão. Essa palavra significa Deus congelou muita água e como num montão. Deus congelou a água e ajuntou algum lugar do mundo, tá bom? Vamos ver aqui. Na planeta Terra temos Ártico e Antártico. E no Ártico e Antártico podemos encontrar muito gelo, tá bom? Muito gelo.
Porque, de onde veio esse montão de gelo? Bíblia fala, depois do dilúvio, Deus ajuntou as águas e colocou no Ártico e Antártico, tá bom? No Ártico e Antártico podemos encontrar uma montanha de gelo, tá bom? Normalmente a montanha, né, chamado iceberg. Iceberg tem a sua altura, a medida 1.500 metros para cima, tá bom? Muito alto, como um monte, tá bom? Então não podemos passar ou subir esse iceberg, tá bom? O gelo de água não podemos subir ou passar. Portanto, para passar o gelo no Antártico e Ártico, normalmente as pessoas usam helicóptero, tá bom? Porque é muito alto. Normalmente tem 1.500 metros da sua altura, tá bom? Deus ajuntou água como num montão no Ártico e no Antártico, tá bom? Outra palavra, não, Deus não podia tirar toda a água, ainda tinha mais água, tá bom? Portanto, aqui está escrito, põem os abismos em depósitos. Portanto, Deus ainda tinha mais água. Portanto, no mar muito profundo, Deus colocou outra água, tá bom? Muita água, Deus colocou no mar muito profundo, tá bom? Podemos encontrar muitos mares, né, profundos no mar, tá bom? O mar mais profundo, o mais profundo do mundo tem mais de 10 mil, né? 10 mil metros. 10 mil metros para baixo, tá bom? E nós temos o monte muito alto do mundo, é de Monte de Everest. Monte de Everest tem a sua altura, né? Tem sua altura mais ou menos 9 mil, tá bom? Mas o mar mais profundo tem a sua profundidade para baixo, mais de 10 mil metros para baixo. Né? O mar mais profundo é mais profundo, mais alto, né? Mais alto do que o monte mais alto de Everest do mundo, tá bom? Portanto, congelado, Deus congelou água, ajuntou como num montão, no Ártico e Antártico. E outra água Deus colocou no mar, nos mares muito profundos. E Deus retirou toda a água e começou de novo a história humana, com 8 pessoas, tá bom? E a partir de agora, iremos verificar outra evidência relacionada com a Arca de Noé, tá bom? Onde a Arca está agora? Ontem verificamos as evidências do Jardim do Éden, né? Os 4 rios, né? Primeiro, Pison. Segundo, Gihon. Terceiro, Tigre. Quarto, Eufrates. Esses 4 rios são as evidências do Jardim do Éden. Hoje a gente vai procurar a arca que Noé fez, tá bom? Na Bíblia podemos encontrar, pela Bíblia podemos saber onde repousou a arca que Noé fez, tá bom? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 4. Vamos ler todos juntos. E a arca repousou no 7º mês, no dia 16 do mês, sobre os montes de Ararat. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Se a Bíblia é um mito, né? É um mito ou lenda, ele não pode ter a data certa, tá bom? Aqui tem a data certa, né? No 7º mês, no dia 17 do mês, repousa a arca sobre os montes de Ararat. Bíblia não é um mito ou uma lenda. Mito, né? Um mito ou lenda não tem a data certa, tá bom?
Um mito ou lenda começar era uma vez. Não tem a data certa, mas a Bíblia tem a data certa, tá bom? Porque a Bíblia é verdadeira e também ao mesmo tempo a história real, tá bom? A arca repousou no 7º mês, no dia 16 do mês, onde sobre os montes de Ararat, tá bom? E iremos encontrar a arca sobre os montes de Ararat, tá bom? Aqui está escrito, né? Sobre os montes de Ararat. Em coreano, né? Eu falo coreano, é sempre difícil para pregar a palavra em português. Para mim, coreano é mais fácil, né? Mas, em coreano, coreanos não diferenciam entre singular e plural, né? Plural na sua língua. Mas inglês, espanhol, português, né? Brasileiros diferenciam na sua língua até entre singular e plural, tá bom? Aqui está escrito, né? Sobre os montes de Ararat. Significa montes de Ararat tem mais de dois montes, tá bom? Os montes de Ararat têm mais de 2 montes. Se os montes de Ararat têm somente um monte, então deve ser, né? Deve ser escrito sobre o monte de Ararat, tá bom? Mas aqui está escrito os montes de Ararat. Significa os montes de Ararat têm mais de 2 montes, tá bom? Então, onde ficam os montes de Ararat? O Jardim do Éden ficava ao redor do Iraque, né? Ao redor do Iraque. E os montes de Ararat estão em um país chamado Turquia, tá bom? Em Turquia, leste da Turquia podemos encontrar Mount Ararat, montes de Ararat. Podemos encontrar, tá bom? Vamos ver. Aqui está a foto dos montes de Ararat. Os montes de Ararat têm 2 montes, tá bom? 2 montes. Portanto, na Bíblia está escrito sobre os montes de Ararat. De verdade, eles têm 2 montes. E ao monte à direita, né? No monte direito podemos encontrar a Arca de Noé. Muitas pessoas tinham interesse sobre a arca e algumas deles subiram ao monte e até encontraram a arca. E tomaram evidências e desceram e deu uma entrevista pública. Tá bom? O monte direito tem a sua altura 5.165 metros. Muito alto, tá bom? E no topo, né? E no topo do monte, ninguém pode viver. No topo, né? No topo do monte, ninguém pode viver. Nenhuma árvore pode crescer. Por quê? Muito frio, portanto, ninguém pode viver, nenhuma árvore pode sobreviver, pode crescer, tá bom? Mas no topo do monte de Ararat tem uma arca muito gigante. Misterioso, não é mesmo? Quem colocou uma arca com o seu comprimento 150 metros no monte de Ararat, que tem a sua altura mais de 5.000 metros, em que nenhuma pessoa pode viver, nenhuma árvore pode crescer, tá bom? Aqui está a foto da arca. Normalmente, no ano todo, o monte de Ararat está coberto com neve, mas no verão derrete mais a neve, né? Então, mais claramente, nós podemos ver a arca, tá bom? E essa é a foto da arca, tá bom? Aqui está a arca. Tirado uma foto, tá bom?
Muitas pessoas tinham o interesse ou curiosidade da arca e muitas pessoas escreveram os livros sobre a arca de Noé. Algumas pessoas subiram ao monte e encontraram a mesma arca, tá bom? Aqui está uma pessoa chamado Fernand de Navarra, um francês, tá bom? Um francês. E ele também tinha muito interesse sobre a arca. Uma vez ele tentou para encontrar a arca, mas falhou. E outra vez, no Natal, né? No Natal, ele subiu ao monte de Ararat para encontrar a arca com o seu filho. E finalmente ele encontrou a arca. E cortou, né? Ele cortou um pedaço da arca e desceram do monte. E o pedaço ele cortou mais uma vez em 3 partes. E esses 3 partes, respectivamente, ele enviou aos três diferentes lavouras. E depois ele perguntou: em que época essa árvore, né? Essa árvore é? Em que época essa árvore é? Ele perguntou. E os 3 laboratórios, né? Laboratórios diferentes deram a mesma resposta. Essa madeira é da época de Noé. Mais ou menos 5.000 anos atrás. Mesmo resultado ele recebeu. Tá bom? É. Aqui está o pedaço cortado da arca de Noé, tá bom? E a equipe de Hong Kong, né? A equipe de Hong Kong também planejaram para encontrar a arca. E subiram ao Monte de Ararat e encontraram a arca. Eles escravaram 3 pontos e entraram na arca, tá bom? Dentro da arca, eles entraram. Podem ver? Madeira, não é mesmo? Madeira natural, árvore natural ou madeira feita pelas mãos humanas. É. Madeira, né? Madeira feita pelas mãos humanas. Não é uma árvore natural, não é mesmo? E aqui está um vídeo que o Hong Kong, a equipe de Hong Kong entrou dentro da arca, tá bom? Madeira não é mesmo? Se lembrem, no topo do Monte de Ararat, ninguém pode viver, nenhuma árvore pode crescer. Só tem uma arca gigante. Quem colocou a arca gigante sobre o Monte de Ararat? Quem colocou? Isso é o problema. Podemos supor assim, com máquina muito grande, não podemos colocar arca sobre o Monte de Ararat. Mas, quando nós tínhamos o dilúvio de Noé, o mundo todo foi coberto com água, né? E Deus tirou, né? Deus tirou água. E a arca foi, né? A arca estava flutuando sobre a água. E retirado a água, ele repousou sobre o Monte de Ararat. Podemos supor assim, tá bom? Para ter a resposta. Como a arca de Noé repousou sobre o Monte de Ararat. Deus fez repousar a arca sobre o Monte de Ararat. Agora, e na nossa época, podemos encontrar a arca. Deus está nos dando a evidência com que possamos ter a certeza da Bíblia, tá bom? Com evidência mais fácil para crer. Sem evidência, mais difícil para crer. Mas na nossa época, Deus nos deu muitas evidências da Bíblia para que possamos crer na verdade da Bíblia, tá bom? Ela está batendo, né? Para verificar, essa é uma
madeira, tá bom? 細，咁多條木，呢度一條木。 Eles entraram, escravaram e entraram 7 pontos dentro da arca. Podemos ver os grãos, né? Porque Deus mandou para Noé para colocar a alimenta dentro da arca, comida, né? Para passar o tempo, algum tempo, né? Dentro da arca, né? Sempre batendo para verificar essa madeira. Tá bom? E depois a equipe de Hong Kong desceu do monte. Eles deu uma entrevista pública com evidências que eles tomaram dentro da arca. Em Hong Kong, nós podemos encontrar um hotel com o mesmo tamanho da arca. As pessoas construíram um hotel com o mesmo tamanho da arca, tá bom? Pouco mais caro para dormir lá um dia, tá bom? Uma noite, tá? Depois do dilúvio de Noé, com arco-íris, né? Com arco-íris, Deus prometeu, ele não julgará jamais com água. Mas Deus não julgará jamais? Com o arco-íris, Deus prometeu que ele não julgará com água. Mas no fim dos tempos, a Bíblia fala que Deus julgará o mundo inteiro cheio do pecado com fogo, tá bom? Vamos ver aqui. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 3. Vamos ler todos juntos. Pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, tá bom? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Mundo de então significa a época de Noé, coberto com águas do dilúvio, né? Dilúvio, né? Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra de Deus se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, tá bom? Fogo até o dia do juízo. Então, esse julgamento de Deus com fogo ainda não se realizou, mas realizará na história humana, realizará, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente, ele sempre fala a verdade. Segundo Pedro, quem escreveu? O discípulo Pedro, né? O discípulo Pedro escreveu 2000 anos atrás. Portanto, essa palavra que o apóstolo Pedro escreveu é uma profecia. Profecia, né? Profecia é a palavra que Deus nos falou com antecipada, né? Com antecipada, tá bom? E essa palavra é uma profecia sobre o julgamento de Deus com fogo. Ainda não realizou, mas realizará na história humana, na terra, realizará, tá bom? Deus criou todas as coisas e também do pó da terra, né? Do pó da terra Deus criou Adão e Eva. E também o jardim do Éden ficava não em algum lugar do céu, não. O jardim do Éden ficava na terra. As pessoas da época de Noé viveram na terra e foram julgados na terra. E também, portanto, esse julgamento de Deus com fogo acontecerá onde? Algum lugar do céu ou na terra? Na terra. Tá bom? Na época de Noé, o mundo estava cheio do pecado. Portanto, Deus julgou o mundo de então com água. Mas nos últimos dias chegará o mundo de novo com cheio do pecado. E Deus julgará o mundo cheio do pecado com fogo. Essa época cheio do pecado é a nossa época. Infelizmente. Nossa época é o fim dos tempos, baseado na Bíblia. Então,
precisamos tomar muito cuidado, tá bom? A lição do dilúvio de Noé. Na época de Noé, Deus jogou o mundo inteiro com água, mas na nossa época, Deus jogará a nossa época, Deus jogará o mundo inteiro com fogo, tá bom? Então, qual tipo de fogo Deus jogar a nossa época? Qual tipo de fogo Deus jogará a nossa época, tá bom? Vamos ver aqui. Zacarias capítulo 14, o versículo 12. Vendo na tela, vamos ler todos juntos. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias, o livro de Zacarias, quem escreveu? O profeta Zacarias. Ele escreveu o seu próprio pensamento ou a palavra que ele recebeu de Deus? Sim. Zacarias, o livro de Zacarias foi escrito 600 antes de Cristo. Tá bom? 600 antes de Cristo. Portanto, 2600 atrás foi escrito o livro de Zacarias. Na época em que o profeta Zacarias viveu, como as pessoas guerrearam e mataram um dos outros, usando espada ou flecha, né? Lança e flecha, tá bom? Com essas armas, as pessoas guerrearam e mataram uns dos outros na guerra. Na época em que as pessoas mataram uns dos outros com essas armas, através do profeta Zacarias, Deus profetizou uma arma totalmente diferente, não usando espada, lança, flecha. Tá bom? Vamos ver aqui. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Não fazendo nada, estando em pé, apodreceu a sua carne, apodrecerão os olhos nas suas órbitas, apodreceu a língua deles na sua boca. Estando em pé, fazendo nada, estando em pé. Então, qual tipo de arma essa palavra profetizou? Sobre a arma nuclear. Na nossa época, todo mundo tem arma nuclear, tá bom? Estados Unidos, francês, inglês, Índia, Irã, Coreia do Norte. Brasil tem ou não? Eu não sei. Mas muitos países têm arma nuclear. Na nossa época, quando algum país usar arma nuclear, então todo mundo morrerá, tá bom? Arma nuclear é uma arma muito horrível, tá bom? Quando a arma nuclear bomba, então, estando em pé, biblicamente, estando em pé, conforme a Bíblia, estando em pé, apodrece a carne. Estando em pé, quando a arma nuclear bomba, a carne apodrece. E também os olhos, né? Os olhos também apodrecem, estando em pé. E também língua apodrece, estando em pé. Tá bom? Arma nuclear, todas as armas que os seres humanos inventaram na história humana já foram usados. Todas as armas. A arma nuclear também serão usados quando chegar a última guerra, tá bom? Sobre a última guerra também a Bíblia está falando, tá bom? Quando a arma nuclear bomba, carne apodrece, olhos apodrecem e também língua apodrece. Assim, tá bom? Porque quando
Quando a arma nuclear bomba, por que a carne apodrece, os olhos apodrecem e a língua apodrece? O que eles têm em comum? Carne, olhos, língua. O que eles têm em comum? A carne tem muita água. Olhos têm muita água. Língua tem muita água. Quando a arma nuclear bomba, a nossa parte do corpo que tem muita água apodrece primeiro. Bíblia é verdadeira. Cientificamente, historicamente, geograficamente. Bíblia concorda com todos os conteúdos, com todos os conhecimentos humanos. Tá bom? Bíblia fala história, a nossa história na terra. Tá bom? Chegará o julgamento de Deus com fogo algum dia, como hoje. Um dia normal, não especial. Tá bom? A Bíblia fala o julgamento de Deus chegará um dia normal, como hoje, não especial. No dia em que Deus julga o mundo com fogo, as pessoas viverão normalmente, comprando, vendo, estudando, andando, fazendo a festa. Tá bom? Chegará de repente o julgamento de Deus. Quando Deus julga o mundo, a época de Noé, né? A época de Noé, o mundo de então, né? A época em que Noé viveu, quando Deus julga a época de Noé, né? O mundo em que Noé viveu, né? Quando Deus julgou as pessoas da época de Noé, eles, segundo a Bíblia, eles vendiam, compravam, comiam, bebiam. Como um dia normal, como hoje, tá bom? Chegará o julgamento de Deus com fogo algum dia. Como um exemplo, no Novo Testamento, Deus julgou uma cidade chamada Sodoma e Gomorra com fogo, tá bom? Vamos ler Gênesis capítulo 19, o versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra tinha muito pecado, até o pecado de homossexual, tá bom? Quando nós encontramos o pecado de homossexual, podemos ter a certeza, o fim está chegando. O pecado de homossexual é muito sujo aos olhos de Deus. Na cidade Sodoma e Gomorra tinha o pecado de homossexual. E Deus julgou a cidade Sodoma e Gomorra com fogo, tá bom? Por causa do pecado, tá bom? Então o Senhor Deus fez chover enxofre e fogo do Senhor desde onde? Desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu por causa do seu pecado aquela cidade toda, aquela campina. Aqui está escrito, né? O Senhor fez chover enxofre e fogo e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, tá bom? Sodoma e Gomorra ficava ao redor do mar Morte, tá bom? E as pessoas tinham curiosidade sobre Sodoma e Gomorra e algumas foram a Sodoma e Gomorra e encontraram enxofre de verdade. Em Sodoma e Gomorra, as pessoas encontraram enxofre. E depois tomando o enxofre, eles enviaram para os laboratórios para estudar, né? Para estudar mais detalhadamente, né? Tá bom? Aqui estão os enxofres em Sodoma e Gomorra. Ele tomou alguns enxofres e
mandó para el laboratorio para comparar entre enxofre normal, natural e o enxofre encontrado na região Sodoma e Gomorra, tá bom? A Bíblia fala o enxofre veio dos céus, do Senhor veio o enxofre, tá bom? Portanto, o enxofre que veio do céu e o enxofre natural podem ser diferentes um dos outros, né? Então, eles compararam os enxofres naturais e encontrados na região Sodoma e Gomorra. E aqui está o resultado. Normalmente, o enxofre natural tem a sua pureza 40%. Normalmente, o enxofre natural tem a sua pureza somente 40%. E as pessoas estudaram sobre o enxofre encontrado em Sodoma e Gomorra. E eles tomaram o resultado. O enxofre que eles tomaram em Sodoma e Gomorra tinha a sua pureza 98. Cerca de 100%. Muito puro. Enxofre puro. Esse enxofre com a sua pureza 98% não podemos encontrar em nenhum lugar na terra. Bíblia fala, né? Bíblia fala, esse enxofre com que Deus jogou Sodoma e Gomorra veio do Senhor, desde os céus. Portanto, ele tem muita pureza, tá bom? Ontem e hoje aprendemos Jardim do Éden com evidências. E hoje aprendemos o dilúvio de Noé com evidências. Bíblia é a verdadeira? Bíblia é a palavra de Deus? Tem certeza? Amanhã também a gente vai aprender sobre o Êxodo, escrito na Bíblia com evidências. E também amanhã a gente vai aprender sobre os sinais dos últimos dias. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse sobre os sinais dos últimos dias para os seus discípulos. E sobre os sinais dos últimos dias, amanhã a gente vai verificar, tá bom? Não percam até o último dia do seminário bíblico, tá? Boa noite mais uma vez, vamos orar para terminar o seminário bíblico, segundo dia do seminário bíblico. Vamos orar? Damos graças a Deus que nos ama. Até hoje, nós aprendemos a sua palavra. Ontem e até hoje, aprendemos sobre o Jardim do Éden e o dilúvio de Noé com evidências. Por favor, nos ajude. Só pela ajuda do Espírito Santo podemos entender a palavra de Deus. O Espírito Santo, por favor, nos ajude a abrir os nossos corações que cada um de nós, pela sua glória e graça e verdade, entregamos todas as coisas nas mãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama. Amém.